A cidade de Jericoacoara, onde tem a vila de Jericoacoara, e onde na vila de Jericoacoara tem a Pedra Furada, como você tá vendo aqui na imagem, tá certo? Tá atualmente vivendo um imbróglio, né? Que tem a senhora Iracema, que ela alega ser dona de 83% da cidade, tá certo? Eu já falei sobre essa situação aqui em outros vídeos, tá bom? Mas também, pegando esse gancho, eu vou contar para você hoje a história de Fortim, no Ceará, tá bom? Que viveu há quase 32 anos essa mesma situação que vive Fortim, tá bom? Esse que eu vou lhe contar agora. Antes eu convido você, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, tá certo? Ativar o sininho e deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Tá aqui Fortim, no litoral leste, né? O Jericoacoara, como tá falando, fica no litoral oeste, quase divisa com o Piauí. E Fortim fica no litoral leste, antes de Aracati, né? Que fica 2 cidades antes da divisa com o estado do Rio Grande do Norte. E é sobre essa cidade que eu vou lhe contar agora, tá bom? Vamos lá, trazer aqui para você uma matéria do Diário do Nordeste que vai mostrar toda essa história direitinho, tá bom? E é o que eu vou lhe passar aqui agora. Tá aqui, ó. De acordo com o Diário do Nordeste. Assim como Jeri, empresário disputou posse de Fortim há 30 anos, né? Conheça a história. Eu digo mais de 30 porque foi em 93, certo? Então em 2025, agora eu tô gravando essa informação para você, tá certo? Então vai entender essa informação aqui com mais clareza, tá? Tá aqui, eu nunca mais fui aqui, faz tempo que eu não por aqui, viu? Era bom demais ali. Tá aqui, ó. De acordo com o site do Diário do Nordeste, meu amigo. Há pouco mais de 30 anos, Fortim foi palco de uma disputa territorial semelhante ao que acontece em Jericoacoara atualmente. No ano de 1993, o empresário João Gentil Júnior reivindicou a propriedade das terras do município cearense em questão, alegando se tratar de um bem dele. Segundo matérias publicadas no jornal Diário do Nordeste, Gentil afirmava ser dono de toda a área urbana, abrangendo 90% da cidade de Fortim. Um processo de reivindicação de posse chegou a interromper a construção do Centro de Cultura de Artesanato, de Abastecimento e a Delegacia de Polícia do município, mas as obras foram retomadas e concluídas posteriormente. Notícia publicada no Diário do Nordeste em novembro daquele ano, 93, reportou que a força da comunidade teve uma vitória quando a justiça permitiu a conclusão e a entrega desses equipamentos, né? Vamos ter essa informação direitinho aqui. Abre aspas. A vontade de João Gentil, porém, não prosperou e de imediato o prefeito Caetano Guedes conseguiu, junto à desembargadora Águeda Passos, derrubar a liminar concedida na época pelo juiz de direito Edivalson Florencio Marques Batista, da 2ª Vara da Comarca de Aracati, dizia o texto. Então está aqui a matéria do Diário do Nordeste na época. Depois de sofrer intervenções de justiça de Aracati, que atendendo ao pedido do corretor João Gentil Grilheiro, que se diz ser dono de Fortim, embargou a obra e finalmente o município conseguiu construir o seu centro de abastecimento. O prefeito na época, João Caetano Guedes, preside hoje, né, na época presidiu nesse dia aí, às 17 horas, a solenidade histórica na inauguração do centro e de 2 obras, Centro de Cultura de Artesanato e a Delegacia de Polícia, que representam o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. Entre os convidados para a festa, já confirmou, na época que estava no dia, o vice-governador do estado, na época, Lúcio Alcântara. Construídas com recursos do empresário, os benefícios a serem entregues hoje proporcionarão melhores condições de vida à comunidade de Fortim, que, embora esteja na rota de progresso, ainda carece de uma infraestrutura adequada. Na época estava assim, né? Comecei a andar lá em 2005, já fazia 12 anos na época que eu comecei a andar lá. 2004, melhor falando, 11 anos, né? Dessa época aí. Como fruto da propaganda administrativa, o prefeito Caetano Guedes, na época do PDT, o centro de abastecimento localizado na área de central da cidade é construído
de 20 blocos dotado de iluminação moderna e banheiros, entre as dependências necessárias para o seu funcionamento. O mercado público e o Centro de Artesanato de Cultura de Fortim têm sua história. Estes dois benefícios foram construídos depois de duas intervenções do corretor João Gentil, que conseguiu na justiça embargar as obras. A vontade de João Gentil, porém, não prosperou e de imediato o prefeito João Guedes conseguiu, junto à desembarcadora Águeda, como falamos aqui no começo da reportagem, derrubar a liminar concedida na época pelo juiz de direito Edivalso Florencio Marcos Batista da Segunda Comarca. Como falamos aqui no começo dessa reportagem, né, que ele fez só reportar a mesma matéria que eles fizeram na época. Já o Centro de Cultura de Artesanato, localizado no perímetro central de Fortim, será o centro das atenções da comunidade, que foi depois, né, artística da região, e na época abrigou ainda a biblioteca pública. Ao lado do centro, o prefeito entrega ainda uma pracinha pública, que a pracinha eu conheço. A delegacia de polícia, por sua vez, considerada uma das mais modernas da região do Vale do Jaguaribe. Dispõe de 6 celas, sendo uma feminina, todas com camas de alvenaria, sala de identificação, alojamento para 20 policiais, gabinete, sala de espera e banheiros individuais. Aí vamos lá, aqui. Aí em 95, a disputa continuava. A situação levou ao afastamento do prefeito da época por 48 horas, conforme o Diário do Nordeste noticiou. Os relatos eram que o empresário João Gentil, quando Fortim desmembrou-se de Aracati um ano antes, em 92, para se tornar município próprio, procurou o primeiro prefeito eleito, Caetano Guedes, alegando ser proprietário de 90% das terras de recém-criado município. Como o Diário do Nordeste à época relatou, o prefeito teria solicitado ao empresário que abrisse mão das terras onde as famílias residiam há mais de um século. Olha aí, olha a situação aqui que aconteceu. Então, em 92, quando o município foi criado, a família do empresário João Gentil estava lá há mais de um século, quer dizer, desde no mínimo 1892, né? João Gentil não teria concordado, daí o interesse em afastar da prefeitura aqueles que não apoiassem o eventual e futura desapropriação das terras. Ixi, rapaz! Olha aqui, Fortim vive um momento de tensão. A população do município de Fortim viveu na época momentos de expectativa e tensão, desde um dia que a Câmara afastou o prefeito Caetano Guedes, pela primeira vez em que teve o início uma briga judicial, que Fortim vem sendo prejudicado pela política e administrativamente. O município está impossibilitado, e na época, né, estava impossibilitado. Cadê, rapaz? Fugiu aqui. O município está pequenininho aqui, a letra não consegue ler nada aqui, de usar verbas para dar andamento às obras. E há 8 dias o funcionalismo está atrasado. Tudo isso porque a agência bancária onde o recurso do município estão depositado quer uma definição de quem é o prefeito realmente. Aí você tem aqui, ó, uma imagem aqui da época aqui, ó, acompanhada de populares, o prefeito da Conceição Criança até a Câmara encontrou o prédio fechado, pessoal, tudo aqui na época aqui, ó. A prefeitura está sendo transferida para uma casa que não possui infraestrutura, né? Isso aqui é só as fotos da época, né? A população também demonstrava na época que deseja ver um fim para essa briga que, segundo o prefeito em exercício, Conceição Criança, tem por trás interesses puramente econômicos e não sociais. Ontem, na época lá, né, eles deveriam comparecer à Câmara Municipal para dar afastamento, certo, das funções, quando então assumiria a presidência do Legislativo. Joventino Rocha, que fez parte do esquema de apoio contrário a Caetano Guedes, no entanto, a sessão não aconteceu. Marcada na época para as 15 horas, a reunião semanal dos vereadores de Fortim não ocorreu e o prédio da Câmara estava totalmente vazio e fechado. Um comerciante que tem estabelecimento próximo ao Legislativo, conhecido por Fafá, disse que por volta das
14 horas, viu o presidente da Câmara e alguns vereadores e funcionários saírem do prédio. Ninguém sabe para onde foram, né? E, enfim, né? Na época. É que onde... Enfim. Tem tanta coisa que aconteceu aqui, né? Vamos entender essa história aqui. A história aqui é meio longa, viu? Então eu quero que você que está me assistindo aqui esse vídeo aqui agora, você fique aí comigo, que esse vídeo aqui vai ser um pouco maior do que eu imaginava, né? Vocês vão vamos continuar vendo isso aqui. Ou seja, aí os vereadores estariam fazendo sessão de outros locais, né? Vamos tentar, tá aqui a imagem, mas vamos tentar fazer isso aqui, ó. Em 21 de outubro, o Diário do Nordeste reportou a época o prefeito que foi afastado por suposto interesse de empresário. As pessoas que se inquietavam faziam seus comentários defendendo o prefeito e acusando os vereadores de fazerem parte do esquema do empresário João Gentil, que se diz proprietário de 90% das terras do Fortim. Rapaz, mas vou falar aqui uma coisa, parece que aqui no Ceará todo mundo se tomou peça, todo mundo e diziam ser dono sem ser, pelo amor de Deus. O uso da verba pública em andamento, enfim, né? Vice-prefeito também, na época, será afastado e foi, né? Comissão composta por vereadores Maria Conceição Crianca de Souza, prefeito em exercício. O Fortim tem a redação de Diário do Nordeste, torna público. Após 2 dias, o prefeito retornou ao cargo com o apoio da população que fazia palavra de ordem, fora guilheiros. Uma moradora disse: o clima era de tranquilidade, o povo se sente inseguro. O povo se sente seguro, mas com a garantia da posse do prefeito Caetano, a situação foi revertida. Em Fortim, a questão central se tornou econômica e latifundiária. A política ficou segundo plano. O direito dos populares estavam ameaçados por um grupo de empresários e latifundiários que se diziam dono da cidade. Tá aqui outra matéria, né? Caetano Guedes retorna à prefeitura de Fortim, né? Na época aí, ó. Outra questão era que a escritura das terras apresentadas pelo empresário não era reconhecida pelo Estado. Mas é claro que o Estado vai dizer que não é reconhecido, porque o Estado também está com interesse, né, de pegar as terras e apropriar e tá para todo mundo dizer: como sou bonzinho, pegar a terra que não é deles, né? Deve ser a mesma situação lá do Fortim, né? Lá do Jericoacoara. Daí outra questão era a escritura das terras apresentadas pelo empresário. Não era reconhecida pelo Estado. Além dos negócios de Fortim, Gentil foi um idealizador do projeto Porto das Dunas. Olha aí, rapaz. A coluna, na época, pediu à Procuradoria-Geral do Estado, né, PGE, esclarecimentos sobre o status final do processo judicial no qual o empresário pleitava a propriedade de Fortim, mas não recebeu as informações até essa publicação. Vixe, rapaz, então não está rodando ainda. Quando a resposta foi enviada, essa coluna será atualizada. Ixi, rapaz, então esse negócio não está rolando ainda, né? A Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMAS, em resposta ao nosso pedido de informações, disse que não havia no âmbito de suas competências processos relacionados aos terrenos e aos empresários em questão. Quer dizer, o Estado praticamente toma o que é dos outros e bota a PGE para defender ela e diz: não, é meu e vou dividir com o pessoal. Viu? A coluna não conseguiu contato com a gestão do Fortim, exceto com a Secretaria de Turismo, com o secretário de Turismo Flávio Marcelo, em 11 de janeiro. Ele informou que buscaria mais informações, mas não houve retorno da administração municipal até o fechamento dessa matéria. Jericoacoara, e a história se repete. Agora em 2023, né, que está com 2 anos já, a empresária Iracema Correção Thiago protagonizou o episódio análogo. Ela afirma que 80% das terras de Jericoacoara são dela. Já falei sobre essa história já, né, que ela ganhou na justiça por conta que ela separou do marido em 95. Só que morreu em 2008, mas na época teve a divisão de bens, né? Ela nunca foi lá, né? Mas aí mostrou, conforme ela disse que é dona, mostrou fotos, mostrou documentos, né? Através do seu advogado, que também é sobrinho dela. Aí, um acordo foi firmado sem a participação da comunidade. Segundo o Conselho Comunitário de Jeri, em outubro do ano passado,
Ministério Público do Estado recomendou a suspensão do acerto. Como surgem esses donos da cidade? Esses dois casos emblemáticos do Ceará provocam reflexão sobre por que, historicamente, grupos de famílias se consideram donos de uma cidade e quais as consequências disso no coletivo. Então, eu vou falar aqui uma coisa, viu? Aqui em Fortaleza deve estar a mesma situação por conta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Aldeota, né? Que era o Dionísio Torres era dona da Aldeota, do Meireles, São João do Tauape, certo? Até para Iracema ali, né? Tudo ali era dele. Agora, como é que ele ganhou antes também? Tem essas situações aí, né? O Porto Soares é dono daquele terreno ali, todo que é Seis Bocas, Água Fria, daqui, começa daqui do Parque do Cocó, vai até lá embaixo, né? Mais de mil hectares, 1.004 hectares, né? Ou seja, mas como é que ele ganha? Antes era dos irmãos lá da Jacarecanga, né? Que agora não fugiu o nome agora, certo? Ou seja, mas como é que também ganharam antes, né? Será que vai vir gente dizer, eu sou dono de toda a aldeota, só um exemplo, sou dono de todo o Meireles, familiares dos donos, isso aí vai ficar complicado, viu? Até porque aqui, no caso aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, tem casa aí, aqui essas árvores que tem mais de 100 anos aqui, tudo alto, reza a lenda que tudo que plantou aqui na aldeota foi o próprio Dionísio Torres, né? Que em comprovação, ou seja, tem muita coisa para desenrolar ainda. Só para entender o contexto dessa matéria do Fortinho, como eu estou aqui falando para você aqui, tá bom? Vamos continuar aqui a matéria. O estudo de terrenos históricos da desigualdade da Confederação Internacional do Oxfam Brasil explica que a história do Brasil é marcada pela concentração de terras, agravando desigualdades e impedindo o desenvolvimento sustentável. Até parece naquela época que o governo queria saber de quem era a terra e quem não queria, até parece. A elevação entre o exercício e o poder da propriedade de terra se consolidou ao longo da formação do Brasil. Presente desde a época da colonização em 32 do século XIX, 1800, o sistema de Sesmarias concedia terras brasileiras a amigos do rei. Em 1850, esse modelo foi substituído pela Lei das Terras, cuja finalidade era acabar com a aquisição gratuita de terrenos, definido que só teria acesso quem pudesse pagar por ela. Contudo, as consequências dessas legislações já extintas são vistas até hoje. As terras continuam concentradas nas mãos de poucos e os tais donos das cidades são, portanto, um legado desse capítulo da história brasileira. Em 1988, com a Constituição, as questões socioeconômicas envolvendo as propriedades passaram a ser consideradas de forma agrária, de acordo com a Constituição Federal, né? Com o objetivo de redistribuí-las, mas até hoje a medida não conseguiu solucionar completamente esse problema. Para ter uma ideia, essa desigualdade fundiária histórica repercute em uma rígida desigualdade do gênero, com homens controlando a maior parte dos... Isso aqui já vem essa parte de estatística. Novo desafio de Jeri e Fortinho no Brasil de hoje. Hoje, Fortinho e Jeri compartilham outras semelhanças. A reconfiguração dinâmica a partir da chegada de empreendimentos de luxo. Nesses novos contextos, é preciso pensar sobre o impacto socioeconômico e ambientais gerados pelos negócios que ali se instalaram. Aí tem uma história também, que essa aqui mais é babá aqui, né? Ó, se você nunca é Fortinho e tal, tem que a história aquela novela Tropicalente, né, que foi por lá gravada, ó. É literalmente um cenário de novela, como foi em 95. Para as gravações do Tropicalente na Rede Globo, também de filme, como em 2011, com o longa Não Se Preocupe, nada vai dar certo. Tropicalente foi gravado por lá na época, né? Mas nem só de cartão postal se vive Fortinho, porque foi lá também foi gravado Tropicalente. A outra história foi gravada tanto lá no Fortinho como na Barra Nova em Cascavel, o Tropicalente. Isso aí me contaram na época também, nas duas cidades. Sobretudo ligado à economia cearense, no século XVIII, atualmente a cidade vive da pesca e da indústria do turismo. No entanto, essas terras já foram o principal centro de charqueado do Ceará, quando ainda era distrito de Aracati. Isso é verdade.
Que era porque onde fica o fortinho fica no leito, né, fica praticamente todo a guia do Rio Jaguaribe, né? Vocês têm muita história aqui interessante pra gente ler sobre isso aqui, né? Ó, a Charqueadas, como já falamos sobre ela, já falei sobre isso aqui também no canal, tá bom? Para não ficar tão longo esse vídeo, que eu tô vendo que tá quase 20 minutos, todo fortinho que vou deixar para você aqui abaixo na descrição desse vídeo todo esse link dessa matéria para que você entenda com mais clareza, tá bom? Para não ficar deixando você também cansado com esse vídeo, tá ok? Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, tá bom, meu amigo e minha amiga? É isso aí. Muito obrigado. Bye bye. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.